Caro vestibulando, finalmente questão 4, vestibular FRN 2010, prova discursiva de biologia. Vamos ver essa importante questão. A questão 4 aborda o assunto de zoologia, assunto pouco esperado para o vestibular da FRN, que falamos demais em nossas aulas, graças a Deus. Nessa questão, é descrito no seu início o fenômeno da autotomia, que consiste na perda de um membro ou alguma outra parte do corpo do animal para que ele evite de morrer numa ação predatória. A questão foca esse tipo de fenômeno ocorrendo em artrópodes. E nela aparece uma imagem como a que nós podemos observar nesse momento. Aqui nós percebemos a imagem de um artrópode, particularmente um quelicerado, um aracnídeo, para ser mais específico, um opilião, e também um gráfico que mostra a frequência do par de patas que passa pelo fenômeno da autotomia. Podemos observar que o segundo par de patas é o maior em termos de comprimento e é também o que tem a maior frequência de autotomia. Relação importantíssima do candidato verificar ao observar essa imagem. O item A da questão 4 quer que o candidato refira-se ao grupo de artrópode que está aparecendo na figura. O bom aluno percebe que esse animal é um quelicerado, um aracnídeo e especificamente um opilião. Podemos constatar isso por certas características notórias, como a quantidade de patas. Afinal, esse artrópode tem 8 patas, é um octópode. Outra coisa que diferencia um aluno muito bem preparado de um outro aluno comum é exatamente a percepção da desproporção entre o tamanho corporal e o comprimento das patas. A gente percebe o cefalotórax e o abdômen relativamente pequeno para as patas imensas. Isso caracteriza os opiliões. O item B quer que o candidato explique o fato do segundo par de patas ser o mais autotomizado. A justificativa está envolvida com a maior vulnerabilidade desse segundo par de patas devido ao seu grande comprimento, já que numa ação predatória entre o opilião e sua presa, ou entre um predador do opilião e o opilião, essa batalha entre esses seres pode gerar danos ao corpo do opilião, sendo ele um predador ou uma presa. Assim, é mais fácil desse segundo par de patas ser lesionado em relação ao outro par de pata, como o primeiro ou terceiro par de patas. O item C da questão 4 quer que o candidato explique uma circunstância em que a autotomia é uma situação vantajosa. É claro que a perda de uma parte do corpo será vantajosa quando a vida do animal estiver em perigo. Por exemplo, o opilião se comportando numa cadeia alimentar como uma presa, pode ser que numa batalha com seu predador, o seu par de patas mais comprido seja lesionado. Assim, a perda desse par acaba favorecendo o animal em sua fuga, já que as outras patas, que têm tamanhos menores, vão fazer o animal se locomover com maior velocidade. Outra situação que isso também é interessante é numa eventual disputa entre machos por uma fêmea, em que muitas vezes a batalha entre eles é bastante séria. Também a perda de um par de patas é menos ruim para o corpo do animal que perder sua própria vida. Portanto, assim foi a prova da FRN em um estilo muito semelhante àquele que abordamos em sala, em que a biologia é tratada como biologia. Boa sorte a todos os candidatos.